Eu sei que você já está se sentindo mais forte, eu sei que você já está vendo o parto com outros olhos, você já está conseguindo acreditar na sua força, porque esse é o meu objetivo como uma mentora de mulheres, é resgatar essa força sua, tanto durante a gestação quanto no parto. Entretanto, a gente precisa começar a entender que não adianta só o mental estar preparado. Como eu falei para vocês, é necessário uma estrutura. E os 3 pilares são de extrema importância para que você realmente não tenha uma frustração no seu parto, para que as coisas saiam e caminhem perfeitamente. Então não adianta somente uma única estrutura. A gente precisa de toda uma construção e um planejamento. Mas fica tranquila, eu sei que pode passar na tua cabeça, ai, não dá mais tempo, já tô quase ganhando, 37, 38, 39 semanas. Dá tempo. Dá tempo porque eu, como a sua mentora, estou aqui para guiar você no caminho mais rápido. Então, como eu falei, eu já trilhei esse caminho, então você não vai ter desvios. Eu sei o que você precisa fazer para justamente conseguir realizar esse parto que você tanto deseja. E isso me lembra uma história. E uma das histórias que minha avó sempre contava era a história de um lenhador. Ela sempre me falou essa história, e essa história tem tudo a ver com o trabalho de parto. Existia em uma fazenda, vamos dizer assim, numa cidade, existia um grande mestre, uma pessoa mais velha, sábia, que era um grande lenhador. Ele cortava várias e várias árvores, mas ele começou a ficar idoso. E ele começou a sentir que ele precisava passar adiante o seu conhecimento. Quem será que tem a ver com essa história, né? Parece que eu estou aqui como essa lenhadora. E aí a idade foi chegando, e esse lenhador falou, eu preciso ensinar alguém. Porque alguém precisa aprender a cortar as árvores como eu corto, para poder construir grandes móveis. E certa vez, então, ele encontrou um grande jovem, forte, viril, um homem muito ali, que, sabe, guerreiro, daqueles assim, com muita vontade. E ele tinha acabado de entender sobre esse processo de cortar árvore, de construir móveis. E ele, então, falou com esse senhor, com esse mestre, e ele falou, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Todas as técnicas que eu sei, eu vou te ensinar. E os anos foram passando, e esse jovem, que era forte, viril, começou a aprender com esse mestre. Chegou um determinado momento que esse jovem, ele então queria ultrapassar o seu mestre. E foi feito então um campeonato nessa cidade. E o campeonato era quem cortava a árvore mais rápido. Adivinha o que aconteceu? No grande dia, a cidade inteira se reuniu para ver se o mestre ou aquele jovem ia ganhar. E ao tiro, começou os jogos. E o jovem, enlouquecido, cortando lenha o mais rápido que ele podia. E daqui a pouco, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê o seu mestre. Aquele senhorzinho, fraquinho, que já não tinha mais a mesma garra e a mesma energia, ele estava sentado. Esse jovem então falou, ganhei. Imagina, aquele idoso tá lá sentado sem fazer nada, imagina, já ganhei. Mas eu vou continuar. E cortou um monte de árvore o mais rápido que ele podia. Passou o tempo e o tiro, novamente. E acabou o campeonato. E todo mundo começou a aplaudir o ganhador. Quem vocês acham que ganhou? Pasme, quem ganhou o campeonato foi o mestre. E o jovem ficou indignado, saiu se batendo e falando como isso pode acontecer. Como que o senhor conseguiu cortar mais árvores do que eu? Ele olhou e tinha uma pilha enorme de árvores que ele tinha cortado. E o mestre então olhou para ele e falou, enquanto você estava aí, gastando energia e cortando o máximo de árvores, eu estava afiando o meu machado. O que eu quero te falar com isso? Muitas vezes a gente tem essa energia e essa garra e essa coisa de querer mudar o universo. Depois de palestras, a gente sai com essa energia e eu quero que você realmente tenha. Mas não basta só a força física. A gente precisa ter as ferramentas corretas. E eu hoje quero lapidar, ou melhor, começar a lapidar esse seu machado.
Porque senão de nada vai adiantar, você só vai gastar energia e vai gastar tempo, que infelizmente grávida não tem. E é isso que eu vejo muitas grávidas perdendo tempo em coisas que não vão agregar no seu parto. Buscando fórmulas mágicas, buscando diquinhas aqui e ali, mas que não constrói uma estrutura. Por que o símbolo do nosso ícone, né, aqui da nossa comunidade das cangursas, por que é 3 estrelinhas? Eu sempre coloco 3 estrelas. Por quê? Porque são exatamente essas 3 coisas que você precisa ter muito bem estruturada para o seu parto acontecer. Então nós temos ali a preparação física, que é de extrema importância. Esse homem, esse lenhador, ele só conseguiu cortar muitas árvores porque ele também tinha uma ótima preparação física. A gente precisa da preparação informativa, mas a gente também precisa da preparação psicológica, que é a base da sua casa. Mas de nada adianta você só ter também uma base. Se você não tiver as paredes, se você não tiver também o telhado da sua casa, na hora que começar a chover, você não vai ter proteção. Então as 3 coisas são de extrema importância. E o que eu tô trabalhando com vocês aqui, que é um conteúdo ouro, que eu não entrego isso em outros lugares, isso não está na minha plataforma de cursos, é essa preparação psicológica. Por que eu mudei todo o enredo do nosso curso aqui, né? Da nossa jornada, do nosso evento? Porque eu senti a necessidade de fazer essa lapidação com vocês. Eu senti a necessidade de fazer essa preparação psicológica primeiro com vocês, para depois começar essa preparação informativa. E também depois a preparação física. Então vocês estão sendo beneficiadas de poder realmente fazer essa estrutura psicológica. E como que a gente fez essa preparação psicológica? Quem acompanhou, a gente brincou, né, com essas bonequinhas, que você hoje está bem ali no meio. É você ali no meio, onde está escrito hoje. Mas é necessário você sempre olhar para o amanhã, porque você já chegou lá. Mas também é necessário a gente olhar para o ontem, para as coisas que a gente carrega. Então essa é a preparação psicológica para o seu parto. A gente precisa estar sempre visualizando aonde a gente quer chegar, olhando para o futuro e criando essas novas referências, porque a gente não tem referência de mulheres que chegaram lá. Então a gente precisa criar essas referências e olhar para o futuro. Mas a gente precisa também olhar para o passado e aprender também a eliminar essas crenças limitantes que são colocadas muitas vezes de geração para geração. Então essa é uma estrutura linda e perfeita de uma preparação psicológica. Hoje eu quero que você olhe para você. A gente vai olhar para você. E você carrega um ser lindo, maravilhoso aí dentro, que é o seu bebê. Nós precisamos criar uma conexão entre você e o seu bebê também, para que realmente você possa ter essa estrutura e essa base da casinha para dar o próximo passo, que é a preparação informativa do parto. Então a gente está fazendo essa jornada. E é isso que vai fazer com que realmente você possa ter um parto mais tranquilo, um parto sem traumas, um parto sem violência. E o parto, ele não é só seu. O parto é também do seu bebê. Como ali na bonequinha, tudo que você carrega no seu parto vai ser transferido também para o seu bebê. Então, se você não pensa no parto normal para você, faça então pelo seu bebê. Faça para mudar a história do seu bebê, que é de extrema importância também. E agora eu quero então já que vocês me contem então, já que nós estamos falando sobre o bebê, eu quero saber quem é o seu bebê. Quero saber o nome dele. Porque a gente precisa, primeira coisa, começar a colocar nome. Isso é muito importante. Vocês sabiam que eu, vou contar uma coisa bem individual minha. Sabia que eu demorei quase 1 ano para conseguir chamar o meu filho pelo nome? Eu chamava de filho. Mas eu não conseguia falar a palavra Vidal. Porque talvez eu não estava assim, ó, bem estruturado.